Fala, jovens! Prazer enorme ter vocês aqui, Mumbata, direto do Rio de Janeiro. E aí, meninada, como é que estamos aí? Beleza? Tranquilidade. Se apresenta aí, campeão. Na correria, sou o Lennox, para quem não conhece, produtor, DJ, multitarefa, enfim, estamos aí na correria. Eu sou o Pedro Poiar, também produtor, DJ, músico, engenheiro de som. Faço o possível com muito amor pela música. Então, os dois, isso é a primeira pergunta que eu ia fazer. Os dois são músicos, ou um é DJ e o outro é músico, os dois, qual é que é a história? O Lennox veio mais do DJ, né, da parte... Cara, DJ. eu comecei tocando como DJ, e aí acabei me metendo no meio da música. Assim, comecei a tocar em 94, muito moleque ainda, devia ter, sei lá, 13, 14 anos, e aí comecei a tocar e ao mesmo tempo comecei porque eu tinha um padrasto que era compositor de escola de samba, ele escrevia o samba para as escolas, então, moleque pequeno também, acabava tendo aquele contato com o ritmo e tal, e acabei desenvolvendo a parte percussiva por conta disso. E aí pegava ali, molequinho, pegava, tamborim, repique, enfim, surdo, e aí comecei a mexer nos instrumentos de percussão em geral, e fui para esse lado. Depois, nos anos 90, comecei a tocar bateria também, com banda, tive banda de rock, coisa de moleque, né? Tocar em playground, festinha de colégio, e DJ em paralelo também. E aí foi, cara. E aí o DJ seguiu e o músico não foi tanto músico assim, mas acabou voltando com a parte da produção, né? Eu não virei músico, assim, instrumentista de tocar, mas eu toco de um pouco de tudo, assim, né? E o Pedro? Cara, eu comecei mais tocando antes de DJ. Assim, mas mesmo assim, velho, até os 25 anos eu não tocava nada. Eu só gostava de música, aí comecei a estudar áudio, depois do áudio aí comecei a fazer uns sons e tal, aí comecei a achar que o som não tava 100%, aí comecei a me aprofundar mais na parte musical, de harmonia. Comecei a estudar bastante harmonia, estudei bastante coisa de bossa nova. Aí depois comecei a tocar o teclado. E aí, desde então, foco total. Maravilha. Eu percebo, assim, que isso é uma das lacunas ainda, que não só o nosso país, mas outros lugares têm ainda, que é a maioria dos produtores de música eletrônica são só DJs e não músicos, né? Porque se a gente parar para analisar, assim, a turma que a gente admira mesmo, os caras que estão fazendo o som de elite, principalmente na Alemanha, que é um país onde tem muito músico envolvido com a eletrônica, né? Caras com uma puta formação musical, e lá eles têm essa tradição, né? Primeiro, porque a formação musical básica dos caras já é super evoluída. Então, assim, é bem comum acontecer essa transição de um cara que teve uma formação musical para eletrônica, e querendo ou não, isso faz uma diferença no som, né? Especialmente na parte harmônica e melódica, os caras conseguem colocar umas intenções mais elaboradas, algo que só um DJ assim sozinho dificilmente colocaria. E eu não estou criticando isso, na verdade. Eu acho que o DJ sozinho, o cara que não tem, digamos, essa bagagem musical, ele consegue colocar outro lance no som também, que é difícil para o músico colocar. Então tem esses dois lados. Mas no som de vocês especificamente, eu acho que fica bem claro esse lance que tem músicos por trás, né, criando a arquitetura sonora, e isso faz uma diferença grande. Como é que surgiu essa ideia do live? Porque... Posso fazer um comentáriozinho? Claro, por favor. Assim, é que eu vejo de uma forma geral, é o que, assim, às vezes eu dou aula e costumo falar bastante para os meus alunos o seguinte: eu vejo a música muito como uma linguagem. E, assim, toda linguagem, quanto mais você tem o controle sobre ela, eu acho que melhor você consegue comunicar e melhor você consegue
transpor a sua ideia? Fluência. Né? A Uma fluência língua. no inglês, a fluência no uma alemão, ou qualquer língua. Então, eu acho que, assim, que é muito importante. Eu acho que esse negócio que você falou do pessoal... Não precisa ser um cara que muito especializado em música, mas acho que os fundamentos é importante você saber que você vai conseguir passar a sua ideia com maior clareza e acho que você vai conseguir Tocar fazer... mais as pessoas. Muito obrigado. Isso aí, seguimos. Concordo plenamente. Voltando agora a esse lance do projeto de vocês, porque imagino vocês iniciaram como um duo de produção, né? Se conheceram aí pelo Rio, enfim, começaram a trocar figurinhas e tiveram ideias em comum e montar esse projeto. Porém, o lance do live, para quem não sabe, eles se apresentam em formato live. O live daí já é uma outra escolha, é uma escolha que é o formato de performance de vocês. Eu queria saber se o que informou o quê? Se o formato Make Live Jam Session é a maneira que vocês já estavam fazendo as composições de vocês aí no estúdio, ou vocês primeiro estavam fazendo os temas e depois decidiram, não, a gente quer fazer um live, vamos montar nossas tracks em formato live agora? Eu acho que a gente já começou sabendo o que a gente queria. A gente nunca quis ser um DJ Mubata, nunca quis ser um DJ set. A gente sempre produziu as músicas orientadas para serem tocadas ao vivo. Tanto que a gente tenta tocar sempre, produzir as músicas sempre com os instrumentos com que a gente toca ao vivo. Então, se a gente não consegue carregar um Moog, tudo bem, pode ser que a gente não vai carregar o Moog, mas também não vamos deixar de usar o Moog, mas a gente tenta samplear aquele Moog que a gente gravou aqui para levar ele, né? Porque senão, imagina, a gente tem que levar uma infinidade de coisas. Mas a gente tenta sempre fazer o máximo possível ao vivo também, para que a performance seja muito transparente para o público do que a gente está fazendo, né? Então, assim, e muito reativa. Então, se ele vai ver que meu braço está fazendo assim, algum som vai ter que sair, tá ligado? Tipo, tem que ser uma coisa muito fácil para o público perceber que é ao vivo. Isso é uma coisa, assim, mais de entrega e performance, né? Porque eu vejo que é uma coisa... O público tem que notar mesmo, porque dificilmente, às vezes, o público sabe o que você está fazendo. A gente mesmo tocando com bateria, com tudo, com teclado, com um monte de coisa ao vivo. Chega a gente, às vezes, para pedir música. É difícil. Chega o cara vai toca um Despacito. Entendeu? Isso rola. Porque o público não está educado também a perceber as nuances, as performances. Acha que tem um cara ali em cima, é DJ, pronto, ele é tocador de música. Nem sempre. Né? Então, a gente tenta... dentro do nosso trabalho, deixar isso um pouco mais transparente, que a performance e as músicas estão sendo executadas ao vivo. Então, por isso, o live ele surgiu... a ideia de live surgiu antes até das músicas em si. E aí a gente usou todos os equipamentos que a gente tinha, vamos gravar isso, vamos gravar aquilo. Então, essa é a nossa ideia. Maravilha, até pensando sobre isso, esse é um grande motivo para ter live, né? Que é simplesmente... Quando chegar ali a pessoa pedindo o som, dizer não dá, é live, né? Vou pensar sobre isso no futuro e é um grande trunfo do live, não tinha pensado sobre isso. Interessante isso, a ideia de já o lance ter nascido como live, porque eu acho que a coisa se consolida mais dessa forma. Vocês no ano passado ganharam o prêmio de produtores revelação do ano, no RMC. E eu bem sei, já passei por isso, eu ganhei o prêmio de melhor track 2 anos atrás, e eu me lembro que isso abre várias oportunidades, assim, para principalmente outras cenas do Brasil com as quais vocês não tinham contato antes, passam a enxergar vocês como um projeto promissor, enfim, é aquele lance que eu digo, o cara bota a cabeça para fora d'água, para aparecer, e surgem várias oportunidades de gig. Então, esse primeiro ano pós-prêmio, eu imagino que vocês puderam viajar legal e tocar em vários lugares diferentes para mostrar esse trabalho. Como é que foi isso aí? Pode falar você um pouquinho. Assim, eu acho que o prêmio funciona muito como um carimbo, sabe? Uma certificação, assim, que a galera passa a ver você de outra forma, né? Que às vezes a música não mudou, a gente não mudou, mas o carimbo muda a percepção do público em relação a gente. E aí abriu porta, a gente deu uma rodada legal, né? Em 2007 a gente foi para
Santa Catarina, fomos pro Rio Grande do Sul, fomos pra Brasília, tocamos mais fora do Rio do que no Rio. Mas assim, o prêmio não resolve nada também, entendeu? Porque ele ajuda, mas ele não resolve. Então, ele serve como uma maneira, uma história que os promoters têm para ajudar a contar, né? Sobre, tipo, fulano tocou não sei aonde, ganhou o prêmio não sei o quê. Então, são atributos que você vai colecionando que vão ajudando a contar uma história melhor para convencer o público a ir lá te ver. Para mim, eu vejo como essa forma. Diferente, sei lá, o cara ganhou o Oscar do melhor ator. Também é a mesma coisa, não muda nada, entendeu? É uma chancela mesmo, como o Pedro falou. Não resolve, mas dá notoriedade ao trabalho. Eu acho que é isso, né? Dá uma certa notoriedade ao trabalho. Tanto que a maioria das gigs que a gente tinha bucado no primeiro semestre de 2017, elas tinham sido bucadas antes do prêmio. Só que quando saiu o prêmio, todo mundo achava, os caras ganharam o prêmio, estão tocando com tudo que é lugar. Foi uma sequência de coisa, entendeu? Então, essa tourzinha que a gente fez no Sul aí, no primeiro semestre que a gente tocou, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim, já estava pré-agendado isso já. Então, apareceu, claro que as datas foram divulgadas depois do RMC, então ficou até parecendo um pouco, mas não estou dizendo que não ajudou. Ajudou sim, com certeza. Não, com certeza ajudou, e principalmente isso, na verdade, não só para o produtor convencer as outras pessoas, mas também eu acredito ainda que no Brasil muitos produtores de festa ainda precisam dessas, digamos, dessas demonstrações, assim, você está em tal agência, eu acho que entre os produtores musicais, os DJs, o pessoal conhece quem está fazendo som e quem não está, a gente se conhece, mas entre os contratantes, sim, eles precisam muito desse lance, não, esses caras estão em tal agência, eles ganharam o prêmio, então se tais caras deram o prêmio, a gente pode acreditar. Rola muito isso ainda. Com certeza, isso aí Eu acho que não só no mundo da música, mas de maneira geral, assim, na vida, sabe? Às vezes você precisa de uma chancela externa pra um carimbo mesmo, que aí a galera percebe você. Por mais que você esteja ali todo dia falando com o cara, daqui, ó, minha música, não sei o que, tua música é a mesma, mas, bum, carimbou, muda tudo. E não só o carimbo também, mas às vezes você tem vamos dizer, um apadrinhamento também ajuda muito. Com né? certeza. Então, tipo, tua música foi tocada lá pelo... Isso, agora, vou falar Laurent Garnier, que tá por aí agora na área aí. Então, se tua música foi tocada pelo Laurent Garnier, você... Enfim, mas assim, não é tocado não é no suporte do feedback do Promolist, não. É o cara fazer um vídeo lá, mostrando a música dele, ou fazer um set numa rádio, tocando mesmo, e tipo, pô, tá ali, minha música tá lá. E ela vai girar, a música vai sair no chart dele. Isso tudo vai fazer a tua música girar e o teu nome crescer. Pode não estar no top 1 do Beatport, mas ajuda, tá aí no como chama? Na verdade, isso é outro assunto interessante, né? A relação entre o Beatport e o mercado, né, das gigs. Eu sei porque eu já passei por isso, eu tive algumas tracks no top, assim, e tal, e eu percebi que não existe essa relação exatamente. Uma coisa é o mundo da indústria fonográfica, digamos assim, né, do que a gente lança, das labels e tal, e o outro é o mundo das gigs e tal, e não necessariamente eles estão conectados. Quando estão conectados é força total, né? Mas é um trabalho muito grande para conectar eles. E isso é outro ponto. Chegou um ponto também que eu também preferia estar mais em charts de caras legais do que ter uma track lá no top. Porque aquele top lá pode significar várias coisas, né? E no final, as pessoas que estão contratando mesmo os DJs são, digamos, eu considero eles os chamados insiders, né? São caras que estão acompanhando mais esse tipo de coisa, né? Mais esse tipo de coisa, pô, sei lá, o Marco Carola ou esses caras maiores estão tocando a track dos caras e aí passam a respeitar mais. Mas não é fácil de acontecer isso, porque se vocês forem ver, digamos, pô, o Dixon foi lá, curtiu uma track de vocês, aí ele começa a tocar. Aí, quando ele faz um chart, de repente a track não entrou no top 10 dele, mas ele tá tocando, entendeu? Às vezes, se ninguém fez um vídeo do cara, ninguém sabe que ele tá tocando também. Então, rola todo esse lance. Então, para ter a notoriedade mesmo, ela tem que entrar, não só entrar no set do cara, como entrar naquelas infalíveis do set,
Pra ver como isso é concorrido, né, meu? Arma secreta do cara. Isso é super concorrido por causa disso. Então, o cara tem que bater já todas as cartas marcadas que ele toca sempre, que é os produtores amigos deles, assim, e ainda tem que conseguir uma vaguinha lá. Quem tá começando não entende isso direito e acha que é sorte, assim, tal, mas não, tem muita coisa, muita barreira para se derrubar para acontecer algo assim. Vamos mudar um pouquinho o rumo do papo agora e vamos falar um papo mais de nerd, de produção mesmo. Que no final eu acho que muita gente quer saber esse tipo de coisa. Como é que tá o processo de produção de vocês hoje em dia? Basicamente, assim, o que vocês estão usando de software? Quais são os synths principais? Eu sei que vocês usam bastante drum machines, não só em live, mas dá para ouvir no som que tem as baterias programadas de jams, assim, em drum machine, dá para ouvir. O que você tem usado no momento? Cara, quer falar? Qual é que eu diria assim, qual é que é o coração do live? Atualmente a gente tem usado bastante a Electron, a Analog 4, Analog Rhythm, que é a drum machine da Electron. A gente usou também muito a TR-8, também da Rode. No início a gente usava ela. E também tem os synths. A gente tem agora também, mas é a aquisição. Vou mostrar ali? Vamos lá. Ó, então a gente tem aqui um Sub-37. Moog Sub-37. Da Moog. Temos um JP-8000, é um clássico, Super Sol dos anos 90. Da Rode. Temos um DX7 aqui da Yamaha. Enfim, também outro clássico dos anos 80. Aqui tem um Supernova também. Isso dos anos 2000, final dos anos 90 também, esse. Aqui a gente tira uns baixos também aqui do Innovation Base Station. E deixa eu catar aqui, segura aqui pra mim. E aqui é a Electron Analog Rhythm. Eu adoro um acidzinho, então também temos uma TB3. TBzinha. Curto e tudo muito. No final, que a gente usa bastante no live e joga pra MX1. A gente usa basicamente... isso pro live, né? O live passa tudo pela MX1, a gente mixa tudo e dá aquela cola ali, que tem aquele mastering dele aqui, né? Então dá aquela cola final ali pra dar aquela finalizada, pra ficar com cara de som de DJ set, né? Porque você entrar um live depois de um DJ set, fica feio às vezes, né? Fica... É difícil. Tem que ter um limite. Tem que ter um limiter rolando, né? Pra dar a cola, que é o que as tracks do pessoal vai ter. Cara, vamos falar um pouquinho, já que vocês falaram. Eu vi logo que vocês falaram. A gente tinha a TR, daí foram pra Analog Rhythm. Eu também, eu tenho uma TR aqui, aliás, eu recebi ela, mixei umas músicas pra um cara e no final ele acabou me pagando com essa TR. E eu mexi, testei, comparei com meus bons samples que eu tenho de 808, 909. Cara, os kicks não me convenceram dessa drum machine. Eles não têm a profundidade, eles não têm... Os parâmetros estão todos ali, me parece, ok, tu consegue, né, mexer em pitch, até mexer em coisas que a drum machine não tinha. Se eu não me engano, tu consegue mexer no pitch da 808, que na 808 original não tem. Na verdade, 707. 707 você não consegue. A 707, Mas, cara, os sons não... O resto, ok. Assim, eu não sou tão preciosista para um som de clap ou snare, assim, não precisa ser igual, mas os kicks, cara, é algo que é importante, né? Com certeza. Eu não sei se vocês sentiram isso também nela. A gente teve a gente sempre processou muito, assim, a bateria dela. A parte, principalmente o kick. O kick sempre foi muito processado. A gente sempre comprimiu, equalizou, tirou sobra, sabe? Tipo, deixamos ele mais tightzão, assim, entendeu? Porque por mais que ele tenha aquela opção de compressor ali, o som parece às vezes um pouco... Oco, né? Oco. Plástico. Oco, eu vou dizer oco, porque assim, quando você pega porque a 909 ela tem um som um pouco mais... Tem mais punch, você tem mais médio no kick da 909. E a 808 é um timbre mais sub, né? É o grave dos sonhos, é o kick da 808. Pra mim é o melhor grave eletrônico que tem, pra mim é o kick da 808, assim.
Ele é um grave aveludado, redondo, ele bate legal, assim, eu gosto muito. A gente assim. não, falei, vou botar de novo. Ah, tá, carregar, né? Desligou aí a fonte. Enfim, e aí eu fiz um comparativo da 909 da TR com a emulação da 909 da própria Electron, né? Porque a Electron ela emula um kick. Então, assim, tem muito mais corpo o kick da Electron. E para performance, para mim era muito mais legal ter, apesar de assim, ser muito mais fácil operar a TR, né? A TR é um equipamento muito mais fácil de operar, assim. Só que você tá filmando, campeão. Isso, vira para mim, assim, não joga pro lado, nossa, não vai pegar a gente filmando. Peraí, só para rolar uma edição aí. Tá. Bom, enfim, então a gente fez esse comparativo e deu para perceber que o kick era muito mais, tinha muito mais corpo o kick, né? É aquela faixa de 100 e pouco até 500 ali, sabe? Tipo, você percebia que ele batia bem mais, assim, preenchia muito mais, assim, a música. E como instrumento mesmo, assim, para performance, você modular, você tem muito mais possibilidades, né? Além da Analog Rhythm ser um sampler também, né? Então, eu posso fazer uma layer de kick, né? Eu posso ter um sub com síntese e um ataque mais sampleado de um bumbo real, entendeu? Então eu posso criar essas layers, assim, uma coisa que dá para fazer com a Analog Rhythm. Fora eu só ter sampler, eu só ter synth, então eu posso trabalhar... Ela pode ser um instrumento, dá para fazer um live só com ela, se eu quiser, entendeu? Eu tenho ali 11 canais ali nela, que... 11 não, são 12 canais, perdão. Ela tem 8 vozes e são 12 canais. Então, só que tem canais que dividem vozes. Então, o open hat e o closed hat sai pelo mesmo output. O cymbal e o cowbell também. O mid-tom, high-tom também. O clap e o rimshot também dividem. Então, aí você também tem que ver, porque quando um toca, dá choke, tá ligado? Então já é uma limitação. Então, assim, não existe o complemento ideal. Você tem que se adaptar um pouco às realidades de cada um. Tentar tirar o máximo. E tentar tirar o máximo dele possível. É claro que às vezes gravando, tocando, às vezes eu separo os canais, mas se eu vou fazer lá no live, se eu tocar os dois elementos em cima do outro, um cancela o outro. Então tem que ficar um pouco ligado nessas coisas, entendeu? Eu acho super interessante esse assunto das drum machines, porque tem muito mito em volta disso, né? A galera que tá começando, assim, já acha que todo som tá aí. Por exemplo, eu tive uma Tansbar, cara, comprei ela em Berlim e tal, usei ela por uns 10 meses. Me esforcei um monte para inserir ela no meu som. Não ficou. Não ficou porque ela tem dois módulos de kick, um mais parecido com o 808, que é o melhor, e um mais parecido com o 909, que ainda não é um 909. Mas ela tem um lance que ela tem uma sujeira, cara, nos lows, assim, que ela produz um super low, mas ele não é limpão, sabe? Tem alguma coisa nos harmônicos ali dela que não é como uma 808. Então, isso aí daí tu equaliza e tira e tal, mas o lance não fica. Enfim, para mim não serviu, mas eu sei que tem bastante gente usando, mas ela é bem mais engessada, é bem analógico, não tem todos os recursos da Analog Rhythm aí que vocês têm. Mas é isso, Drum Machine tem que experimentar e ver se ela casa no som. E os synths, cara, pros baixos, o que vocês gostam de usar? A gente já usou bastante synth virtual. Tem aquele a gente usava muito Rob Papen, como é que é o Bass? Sub-Bombase, a gente usou ele, mas para tirar os subs mesmo. Para tirar os subs. Isso foi nas primeiras músicas. E atualmente a gente tem usado bastante o Novation Bass Station. O nosso baixo mesmo acaba saindo do Bass Station. Pois, faz tempo que eu não ouvia falar dele. A gente tentou, assim, usar o Moog. O Moog, ele é um baixo mais lead, sabe? Ele não chega naquele subzão, entendeu? Baixão. A gente tentou, mas não ele não preenche tanto. Ele é bom pra fazer... Me parece que quando a gente precisa aqueles baixos com envelope mais fechadão para fazer um square ou uma sign,
essas coisas mais houseiras que ele tem que ter aquela presença e limpeza, o Moog não é. Não, o Moog nem tem sign. Nem tem sign. Bom, já nem tem sign. Já nem tem Né? sign. Fica entre triângulo e só, né? Você tem que pegar o triângulo e o quadrado. Né? O square e só, Square exatamente. e só, exatamente. E ele não tem, no envelope dele não tem aquele punch do ataque. Um synth que deve ter isso, eu não testei ainda, é a Analog 4, aquela. Que é um som bem limpão, analógico, assim, que deve fazer várias coisas em termos de versatilidade, assim. É o que deveria encaixar como uma luva aí no live de vocês também. Deve ser a próxima aquisição, né? Imagino. Quem sabe? Estamos esperando a versão nova aí, que saiu agora, né? Esse ano aí, aquela Analog Rhythm nova, eles lançaram a trinca, né? Que é o Sampler, o Octatrack, o Analog 4 e o Analog Rhythm. Bom, agora vocês já falaram um pouquinho dos equipos. Falem mais ou menos agora do processo. Como vocês utilizam, como é o start das ideias? Começa mais com batera ou com temas? Como é que funciona o lance? Então, não tem uma ordem muito específica, se começa pela bateria ou pelo tema. O Pedro, a gente, na verdade, faz uma coisa meio que junto. Ele assume o teclado, eu assumo a batera, ele vai achando qual a linha que ele quer fazer, tipo, o campo que ele quer trabalhar, a nota, o acorde, enfim. A parte harmônica toda ele vai ali mapeando. E eu, ao mesmo tempo, já vou afinando a minha batera ali, qual o timbre que eu vou querer pro kick, e aí eu marco às vezes um 4x4, às vezes vai um kick quebrado, enfim, a gente vai meio que fazendo um ping-pong ali desse primeiro momento, entendeu? E aí, o que você acha? O que mais? Acho que é mais assim, vai meio de uma jam, começa meio com uma jam, aí vai tocando e vai saindo um monte de aí coisa. Vai amadurecendo as ideias, fala, isso ficou bom, aí grava. Grava. A gente usa o Ableton nada mais como um gravador, entendeu? Então a gente vai mexendo aqui nas máquinas, vamos mexendo, vamos experimentando, vendo que fica bom e grava. Aí grava. E bem é boa, a gente grava. E vai gravando. E no meio gravando. Sai coisa ruim também, mas grava. Aí daqui a pouco tudo. vai. Aí depois a gente vai costurando as ideias, ver que as coisas que combinam bem e tal, e vamos complementando com outras coisas em cima disso. Então fazemos um bom groove ali, preenchido, mas a gente não gosta de trabalhar com muitos canais. A gente tem uma diretriz nossa aqui, tipo assim, não pode passar de 20 canais uma música nossa, incluindo bateria. Tipo, não passa de 20 canais. Então, o ideal é que sejam 16 canais. É a nossa máxima. Então, só bateria a gente tenta usar entre 8 a 10 canais de bateria. E aí preenche com mais um baixo, mais um lead, mais uma cama ali, um string, um pad, um arpejo. Enfim, a gente vai ali compondo um effectszão para tentar chegar no máximo nesses 16 a 20 canais, assim. Eu acho que vai um pouco também meio que complementando aquela pergunta de se a gente faz as músicas pro live. Porque, assim, a gente sempre também tem em mente que a gente vai querer performar a música. Então não adianta ficar fazendo muito malabarismo e um monte de coisa para chegar na hora e ter que botar tudo no computador para tocar. Então eu acho que fica nessa... A gente vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, mas de forma a conseguir... Que a gente consiga executar... o máximo de coisas possíveis. Exatamente. Ao vivo. Eu acho que ser fiel ao que a gente produziu, sabe? No live o Pedro opera o synth, né? Então ele tem 2 teclados na mão dele, então ele bota 2 controladores MIDI, né? Então, ou ligado no VST, ou ligado no sampler, que tá no Ableton ligado, e a gente linka as 2 máquinas, né? Ficam linkadas. Então ele tem, por música, ele pode ter no mínimo 2 timbres, ele pode ter até mais de um timbre, mas ele não consegue executar só se fizer uma layer, né? Fizer uma layer de teclado, e aí ele faz uma oitava com um timbre, outra oitava com outro, então ele consegue até sei lá, 4 timbres no negócio. Ainda não aconteceu isso, mas geralmente até 3 ele faz. Só tem 2 mãos também. Então seria um impor, né? Eu acho que o lance mais interessante que vocês falaram aí é essa coisa dos 16 a 20 canais, e isso para quem tá vendo, é uma puta dica para essa coisa da clareza do discurso musical, né? Eu sempre falo isso. Eu mixo música para um monte de gente também que me mandam um projeto aberto, daí tu começa a ouvir os sons assim, putz, cara, certo que os caras estavam perdidos na hora de fazer esse som, porque os caras colocaram várias coisas fazendo a mesma função na música, né? Isso aí dificulta tudo, dificulta o significado musical daquilo, dificulta a mixagem, dificulta tudo, porque meio que o cara tá colocando várias... É como se fosse eu
nós três falando ao mesmo tempo, não dá para entender nada. Na verdade, vários burburinhos assim. Então, assim, essa coisa da limitação dos canais, vocês imaginam, começaram pensando nisso pela limitação do próprio live, da execução do som, mas acaba ajudando muito nessa coisa da clareza musical. E aí, eu também faço música com poucos canais, tá? Eu sou fã disso. Eu acho que quando a gente entra nesse lance dos poucos canais, fica muito claro quem tem algo a dizer e quem não tem nada a dizer, sacou? Não dá para se esconder e 1 milhão de layers de reverb e super atmosferas lá atrás, assim, tu tem algo a dizer, essa é a questão, certo? Tem algo agregado, tem algo a ser dito nessa música. Eu sou fã disso, né? Acho que... desculpa te interromper, mas acho que a gente volta lá no início, naquela questão da linguagem, né? Você tem mais clareza do que você quer falar, você não precisa falar muita coisa, né? Aí a gente volta pro que você falou, não adianta falar todo mundo ao mesmo tempo, cada um no seu momento, para ficar claro, para não confundir quem tá ouvindo, né? E manter ele interessado. E outra, eu acho que também com poucos elementos, você consegue fazer muito com poucos elementos. Então, explorar mais as modulações, as automações dos timbres, seja em filtro, seja em ADSR, envelope, enfim, em pitch, seja lá, osciladores, são uma infinidade de parâmetros que a gente tem ali, que o instrumento ele vira milhões de instrumentos ao mesmo tempo, né? Então você pode, com um instrumento, fazer uma música solo, só pirando ele. Eu lembro que tinha uma música do Stefan Bodzin, que era um clássico para mim, porque era a síntese dessa ideia. Era um projeto que ele tinha chamado Recorder. Não sei se você lembra disso. Eu lembro. Eram coletâneas que ele lançava, acho que foi a 10.1 ou 9.1, não tinha nome a música, era 9.1, 10.1, 9.2, enfim, era tudo assim. A música só tinha um synth, não tinha mais nada. Esse synth fazia... Cada nota tocava, tipo, representava uma nota mais grave representava como fosse o bumbo, uma nota mais média para aguda representava como fosse o clap, e ele ia montando uns grooves ali, ia modulando aquela loucura. A música, tipo, e ele tocava essa música na pista, a pista explodia, velho. Era só um synth a música, tá ligado? E era um negócio, uma loucura a parada. Então, dá para fazer muito com pouco, entendeu? Essa é a parada, né? Tipo, é tirar o máximo possível daquilo que você tem. E uma outra coisa também, já pegando um gancho nisso, não existe setup ideal. O setup ideal é o que você tem na mão. Exatamente. Se você sempre ficar em busca eu preciso ter aquilo para começar, você não vai começar nada, bicho. Você vai sempre ficar em busca de algo que você não tem e nunca vai realizar nada. Isso foi uma coisa que, quanto mais você tem, mais você se confunde. Porque você tem muita opção, né? Então, assim, porra, se você tiver um sampler, um baixo, sei lá, um synth, tira o máximo daquilo que você tem, bicho. Aprende a mexer muito naquilo, fica muito bom naquilo que você tem, tá ligado? Tipo, isso é uma diretriz que eu demorei a entender, porque a gente é consumista pra caralho, a gente vive num mundo capitalista que vive sempre te empurrando o novo, sempre aquela ânsia do novo, de você ter sempre o novo lançamento, a nova parada, né? E quem compra synth sabe como é que é isso, né? Quem vive de synth, né? Porque isso vira tem uma doença para isso, né? Existe uma doença para isso, né? Você já viu, né? Tem um... Eu tô me tratando, inclusive, mas... Enfim. Então você tem que aprender a respeitar o que você tem e criar aquilo com o que você tem. Ficar muito bom naquilo que você tem. Aí, beleza. Já esmirilhou aquilo? Aí, beleza. Aí parte para um próximo... de repente uma novidade e tenta experimentar algo novo, não sei. Eu acho que eu tô mais partidário desse princípio hoje em dia. Não, concordo plenamente. E esse lance também da limitação, de conhecer bem, saber mexer bem nessas, às vezes, poucos recursos que se tem ali, é essencial e é chave, eu acho, para encontrar uma identidade, né, de som. Porque o que acontece? Muita gente que vai ver isso aqui vai estar muitos num processo assim que naquele estágio assim que já aprenderam um programa, já estão ali fazendo umas músicas, já estão naquele nível que estão fazendo umas músicas legais, né? Agora, desse lance da música legal até a música ter uma identidade do artista, tem um caminho longo. Vários nunca vão ter essa identidade.
né? E não tem receita de bula para tu chegar nessa identidade, para dizer assim, putz, eu escuto o som daqueles caras, tem um DNA lá dos caras, eu não sei, eles têm um lance deles lá, né? Eu acho que, eu diria que, assim, os caras que mais se destacam hoje em dia no som, na produção, tem que ter essa identidade. Obviamente, o som não precisa inventar a roda, mas a identidade sonora tem que estar presente e ela vem como consequência de várias coisas, da história de cada um, da maturidade, de várias coisas. E esse lance da limitação com certeza ajuda a desenvolver isso. Senão tu tá sempre pegando um outro som, um outro timbre. Daí tu não sabe nem tratar aquele som. Esse aqui que vai usar pela primeira vez, não sabe como ele bate. Enfim, são várias, na verdade, a diversidade gera dificuldade também. Pode gerar dificuldade. Então, bacana. Cara, agora a gente vai entrando naquela sessão que eu pedi para vocês escolherem 4 músicas, né? A gente dá uma escutada nelas e conversar sobre elas. Não precisa ser necessariamente música de pista. Eu imagino que as influências de vocês sejam bem diversificadas. E escolha aí, vamos ouvir. Vamos começar com uma nossa? Vamos começar com uma nossa. Ah, pode ser. Qual que é? Vai ser Son of a Gun. Foi uma música que saiu pela gravadora Black Yard, lá de São Paulo. A gente teve remix do Fractal Mood, que foi remixou essa? Fractal foi, né? Mood, é. Fractal Mood. Ouve aí.
Batuque, hein, meu? Um groove super envolvente aí, me parece esses tons de 909 que usaram bastante ali. Agora vocês têm outra drum machine, né? Mas que sempre groovando junto. Mas essa foi 909, acho que 808, 707, enfim, veio da TR. Essa bateria veio da TR. E tem um curioso dessa música, porque a parte toda percussiva dela é um afoxé, tá ligado? É um ritmo super brasileiro. Tô ligado. A gente fez uma base de afoxé mesmo, tipo, ficamos ouvindo várias coisas de afoxé, fomos atrás, tipo... Tanto que o nome da música é Son of a Gandhi, é Filhos de Gandhi. Claro. Que é o bloco o bloco lá do afoxé, lá enfim, da galera de Salvador, enfim. A gente pesquisamos muito em cima fizemos uma pesquisa em cima desse estilo brasileiro, assim, e trouxemos um pouco pro eletrônico para fazer esse crossover, sabe? Que, tipo... A gente achou que poderia ser uma coisa interessante, essa mistura. É que tá super em alta, né? Essa coisa afro, batucada, hoje em dia, assim, a galera tá usando bastante. Cara, tem a turma dos portugueses lá, né? Que entraram pra Inner Visions, Trick, o Switch Dance, uma turma toda que tá fazendo esse batuque já há um bom tempo e agora pegou isso, né? Depois tem a Keine Musik, aquela outra turma da Alemanha, mas realmente... Eu acho que a gente aqui no Brasil tem uma riqueza enorme para se mostrar nisso. E, na real, o gringo vai curtir mais isso do que a gente fazer o som deles. Claro. Não tenha dúvida certeza, quanto a isso. Com certeza. E a gente tem que ter mais verdade para fazer isso, né? Do que fazer um minimal techno. Não que a gente não possa fazer, mas dá para fazer misturando, né? Maravilha. E qual a próxima? A próxima música, vamos colocar... Pode ser a Blaze? Ah, tá. Você tem ela aí? Depois a gente vai pras outras. Ah, não, vamos fazer BR. Não, vamos fazer BR-116. BR-116. Bom, a BR-116 é uma música que a gente fez em parceria com o André Salata. A gente foi tocar ano passado em São Paulo. E aí fizemos lá duas sessões no estúdio com ele. Cada dia a gente sentou a bunda e terminou. Cada dia uma música a gente terminou. Fizemos todo o processo lá.
eu já tinha meio que gravado, já não consegui levar a minha Analog Rhythm no dia, mas eu já tinha feito já uma base de bateria aqui em casa, levei os samples debaixo do braço, porque na época eu não estava levando a Analog Rhythm pro live ainda. Eu tinha acabado de chegar ela aqui, então tava com pena de levar ela pro live ainda. E aí eu levei os samples da batera, a gente já sequenciou uma coisa lá também, o Pedro tocou todos os synths que ele tinha, inclusive acho que Bass Station, né? Bass Station, teve Arturia... Teve Prophet, teve Mug Tower, aquele Mini Mini Tower. Tower e teve... Qual que é a Arturia? Microbrute. E teve aquele clássico do Trance, porra, que eu esqueci o nome. Qual o Trance? Vários. O Ele mesmo. Mas acho que o Vários foi da 101. Ah, o Vários foi pro outro. A gente fez 2 músicas. Essa e usando é basicamente os mesmos synths, assim, mas timbres um pouco diferentes e tal. Essa música, cara, essa virada a gente fez com uns pedais de guitarra bem vagaba que o Salata tinha lá, uns bem sujão, assim, que ele tinha lá. Enfim, e aí já tinha gravado a linha de synth, e aí mandamos pros pedais o som do synth, e aí começamos a modular na hora, demos rec, tá ligado? Tem até um vídeo disso na hora. A gente foi gravar a parada, só que não tava gravando, bicho. E aí a gente fez até uma história na parada na hora, e aí não tava gravando, e aí o Salata, porra, na hora que foi virar, a parada bombou, ele foi pular, deu um jeito no pescoço, travou a coluna. Foi um negócio hilário. Tem que achar esse vídeo, eu vou mandar pra você, a gente coloca aí, de repente insere essa parada aí. Sensacional. E aí no final não tinha gravado nada, a gente teve que fazer de novo. Foi uma emoção o negócio na hora da virada ali, que deu certo, mas não deu certo porra nenhuma. Mas enfim, foi interessante. E essa música saiu aí pela Get Physical, pela coletânea Cocada, que é uma coletânea só de brasileiros, que saiu agora no dia 23 de fevereiro, lá fora, né? Enfim, Brasil também e tal. E a gente tem 2 músicas nessa coletânea. Tem essa música com o André Salata e a outra música é a Blaze, com o Léo Janeiro. Inclusive, o Léo Janeiro é quem assina a coletânea, né? Ele colecionou as músicas e mixou e tal. E aí só tem os brazuca aí, só galera da pesada aí. Maravilha. E aí, qual é a próxima? Agora aí, você, vai. Vou botar aqui a música que eu gosto bastante. Agora é música nossa, você é música agora de referência. Música, vou botar aqui. É de uma banda da Inglaterra, chama Jungle. Cara, eles fazem uma parada meio disco. Sei lá, eu acho muito maneiro, muito moderno o som. Vou botar aqui pra gente ouvir. Não vou falar muito não. Cara,
acho que, assim, eu chamo essa banda um misto de Pink Floyd, com Daft Punk, com Bee Gees, com Radiohead. Eu acho que eles conseguem misturar essa coisa toda, assim. Eu acho a profundidade, assim, da mixagem. Eu acho que tem bastante profundidade, eu acho bem legal. E uma coisa que eles fazem muito e que, quando eu ouvi, me chamou muita atenção e passei a querer usar isso também, é quando eles não usam o kick no tempo 1. Então o tempo 1 fica vazio, aí quando tu vem com a caixa fortíssima, né? Meio com a coisa do rock, assim, eu acho que dá um groove. Você meio que tira o chão, né? Daquele 1 pesado, né? De sempre, e aí dá uma revolução na coisa, assim. Dá uma quebrada, né? Dá uma quebrada que eu acho bem legal. Dá a pedalada do Robinho, né? Dá aquele drible, aí. E o negócio das vozes que eles fazem, eles são 2 caras na Inglaterra. E eles e mais 2 backing vocals. E eles cantam sempre nesse falsete, eu acho que dá uma onda bem maneira. Uma coisa para que eu acho dessa música interessante também é essa coisa bem dissonante. Os acordes são dissonantes, a voz é dissonante, é tudo meio dissonante, então é esquisito. Mas é um esquisito bom. Ele é mais, te causa estranheza, sabe? Tipo, não é uma coisa que você está acostumado a ouvir. Isso é uma coisa mais importante para mim de qualquer música, tipo, tem que me causar estranheza. Sabe, tipo, se é muito normal, natural, sei lá, é mais do mesmo. Eu acho que quando alguma coisa te causa estranheza é diferente, te choca, assim. Não sei se não tô dizendo nem que é bom nem que é ruim, é estranho. Dá uma sensação diferente. Não, e tem um lance interessante que é bem específico da Inglaterra, né? Que os caras já estão há muitos anos, eles já têm esse tipo de projeto híbrido que mistura dub, reggae com a eletrônica. A eletrônica está presente na música dos caras há muitos anos já. E isso é uma coisa que no Brasil faz bem pouco tempo que isso entrou para o nosso som. Até então, toda a produção fonográfica brasileira estava baseada no lance da banda, né? De gravar os músicos. E eu acho que assim o Brasil tem muito a mostrar ainda nessas misturas que vão ser feitas. Já estão surgindo, obviamente, vocês são a prova disso também, mas vai surgir muita coisa ainda com esse lance que chegou a tecnologia, democratizou a produção musical. Vai ter muita coisa fresca saindo daqui ainda, porque a gente tem muitos anos ainda para rodar, para aparecer esse tipo de projeto e a eletrônica estar naturalmente dentro do som, né? É verdade. Atualmente a gente vê mais dentro do funk, assim, né? O funk já abraçou muito essa coisa, assim, e daqui a pouco já... E eu acho que só não tá chegando para muita gente ainda, mas com certeza já tá acontecendo. Maravilha. E aí, saideira? Saideira. A nossa próxima, vamos lá. Bota aí, vai ser Bonobo, Cirrus. Eu gosto muito desse produtor, ele inclusive está vindo para o Brasil agora. Também está aí nessa fase entre trip hop, downtempo e também é do Reino Unido. Então, tá dentro dessa mesma caixa aí. Dessa prateleira aí.
Simon Green é o nome dele, né? Ele é um dos responsáveis, assim, por eu produzir música, apesar de que eu não produzo exatamente o que ele produz, mas como eu vim da música e tal, eu entrei para isso depois. Eu já trabalhava na publicidade, mas quando eu ouvi as produções desse cara, abriu totalmente minha cabeça. Eu falei, putz, como é possível misturar o orgânico com o eletrônico, né? Da forma que ele faz, genial. E ele foi o primeiro cara assim, putz, é possível fazer uma música de respeito orgânica com a eletrônica. Sensacional, né, cara? Isso aqui, eu me lembro, ele me pegou lá nos anos 2000, Animal Magic, aquele foi o primeiro disco dele que eu ouvi. E essa música fala a mesma língua o lance que me pegou naquela época. Hoje em dia eu já sei as respostas para isso, mas meus questionamentos eram de onde ele tira os sons, né? Ele sampleia, ele grava, como é que ele faz? Porque fica claro que tem coisas sampleadas, né? Tem barulhinhos ali no fundo que são sampleados. Enfim, daí eu fui pesquisar mais a fundo. Naquela época tinha pouca informação, daí depois o cara descobre. É uma mescla das duas coisas, né? Um sampleamento extremamente inteligente de fontes bem obscuras, né? Com, sim, o domínio do synth e fazer toda a produção em volta dos samples. Essa sempre foi a magia desse cara e continua sendo, né? Eu acho ele também. Bom, você disse tudo, eu ia falar tudo isso que você já disse, então não preciso repetir. Eu endosso embaixo tudo que você falou aí. Putz, maravilha, cara. Bicho, foi um prazer ter falado com vocês. Prazerzão, cara. Acho que a gente conseguiu aí falar sobre vários assuntos interessantes. E ficou aquele lance, né? A gente fazer uma jam aí, assim que vocês vierem pro Eu quero saber do ping-pong. Tu falou que ia rolar um ping-pong aí, papum, vai rolar o ping-pong, é a sessão final aqui do ping-pong, mas assim, ó, ele tem que ser o ping-pong mesmo, tá? E cada um só pode ter uma resposta e não é em frase, tem que só falar uma palavra. Tá? Cada um responde uma. Então manda ver. Começando então, kick. Subgrave. Forte. Bass. Gordo. Redondo. Sound system. Limpo. Estéreo. Warm-up. Respeitoso. A palavra não tá me vindo, mas peraí. Warm-up. Uma ciência. Canal master. Nada. Vazio. Poxa, essa eu esperava uma resposta diferente. Drum machine. Electron. Analógico. Reverb. Valhalla. Com parcimônia. Aí 2 palavras não pode. Parcimônia. Para finalizar, mais 2. Mixagem. Espaço. Fundamental. Compressão. Com moderação. Quando necessário. Maravilha, gente. Valeu, Foi um brother. prazerzaço ter falado com vocês aí. Valeu. Vamos ver se a gente marca aquela jam. Vamos Se marcar. vocês vierem Com pra certeza. cá ou for no Rio. Acho que tem coisas interessantes. Nosso som pode dialogar. Ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Com certeza. Excelente. Valeu o papo. Vários brinquedão pra gente brincar aí ou aqui. Tem último Isso aí. recado aí? Já tá dado o recado já, bicho? Eu queria falar uma coisa. Eu acho muito importante a galera ser muito fiel ao que eles gostam e acreditam, sabe? Você fazer um som fiel ao que você acredita. Não tentar agradar um ou outro, ou tentar ir por um caminho porque aquele tá em alta no momento, porque eu acho que quanto mais verdadeiro você é com o seu som, mais você vai conseguir atingir e vai passar mais... Vai ser mais real a coisa que a galera tá vendo ali no palco, ou na mesa de DJ, onde quer que seja. Tá dado o recado. É isso aí. Quem sabe 2018, talvez início de 2019, tem um álbum do Mombata vindo aí. Vamos ver. Estamos Seria, ensaiando. seria interessantíssimo e de vocês estou aguardando vocais em português, viu? Já aviso. Isso.
Com certeza. Pode deixar. Seria Já algo temos, bem já legal. temos algumas coisas. A gente já até já tem. temos algumas coisas já. Legal. Não somos nós que cantamos, mas temos participações em vocal. Não, eu acho que isso seria uma ideia bem legal. Com certeza. Tá bom? É isso aí. Fechado. Um grande abraço. Falou, galera. Nos vemos Até a por aí. próxima. Até a próxima. Valeu, Um até. abraço. Valeu, César. Abraço. Até mais. Mais.